Capítulo 9. O coração de Babilônia. Onde nós erramos, este era o grito do coração partido de um pai que estava lutando para entender a realidade que agora enfrentava. Temos uma boa situação familiar e ele sabe que o amamos, continua o pai, enquanto procura desesperadamente alguma explicação sobre o porquê seu filho agora acabou de ser condenado por tráfico de drogas, roubo e assassinato. Esse grito do coração partido foi proferido mais vezes do que costumamos imaginar. Pais que vivem com a vergonha e agonia de uma criança que caiu em uma vida de rebelião e maldade. A origem desse grito do coração partido pode ser atribuída aos nossos primeiros pais e à tragédia de seu primeiro filho, Caim. Os pais conheceram a alegria que Adão e Eva sentiram quando seguraram pela primeira vez o pequeno Caim. O fruto de seu amor agora era deles para manter e desfrutar. Quando Eva abraçou seu novo pacote precioso, ela gritou: "Eu consegui, um homem, o Senhor." Eva acreditava que Caim seria a semente prometida mencionada em Gênesis 3,15, que traria cura e bênção a todas as nações. Ah, se isso fosse verdade, pois a ironia amarga de Eva era que o legado de Caim traria miséria, destruição e morte a milhões. Caim se tornou o chefe de uma classe de adoradores que conduzem sua experiência espiritual em seus próprios termos. Esse grupo de pessoas compõe a maior parte da população do mundo, um grupo que a Bíblia mais tarde chamaria de Babilônia. Neste capítulo, traçaremos o espírito propulsor por trás desse grupo de pessoas e como isso afeta a você e a mim. Papai, por que temos que matar aquele pobre cordeiro inocente? A matança de um cordeiro foi projetada para manter diante da família humana a realidade de seus sentimentos humanos naturais em relação a Cristo e, portanto, a necessidade de arrependimento. Revela o preço que Deus estava disposto a pagar para que pudéssemos ver nossa condição e, através do Espírito de Deus, pedir perdão. Que presente incrível foi oferecido para a nossa salvação. Era um ritual que apontava diretamente para os sofrimentos de Cristo no momento da oferta. Também apontava a esperança de quando Cristo viria à terra para revelar o Pai. Mostraria ainda a vergonha de que a humanidade fez a Cristo desde a queda no Éden. Era um lembrete reconfortante do incrível amor de Deus e, ao mesmo tempo, um doloroso lembrete de ingratidão e egoísmo humano. A participação nesse serviço sempre geraria sentimentos contraditórios. Olhar para o rosto do cordeiro inocente e contemplar sua agonia silenciosa mostraria forçosamente o custo do egoísmo e da vontade própria. Para todos os que olham o rosto do verdadeiro Cordeiro de Deus, a esperança sempre será misturada à agonia de alma que vem ao compreender que a natureza humana fez isso a Cristo. A resposta humana natural à cruz é reescrever as origens humanas, negando que tal queda tenha ocorrido em primeiro lugar, ou colocar a demanda pela morte em Deus como algo que ele requer para satisfazer sua ira contra o pecado. Na maioria dos casos, a mensagem da cruz é transformada de luz em escuridão, ou pior, retratada como um símbolo de esperança, enquanto na realidade apresenta um símbolo de manipulação que causa repulsa. Depois de muitos anos observando seus pais matando o cordeiro e vendo suas lágrimas e tristeza aliadas à esperança, paciência e confiança na semente que viria, Caim decidiu que não podia mais suportar a necessidade de humildade e arrependimento. Ao se concentrar no fracasso humano que o cordeiro morto expõe, Caim escolheu não se lembrar do grande amor de Deus em um dom. Para Caim, o cordeiro apenas despertou sua insegurança, parte do direito de primogenitura que ele recebeu de seu pai, que o recebeu de Satanás. Caim erroneamente entendeu que o cordeiro lhe dizia que ele era inaceitável para Deus e que seu comportamento era reprovado.
Obviamente, Satanás encorajou Caim a dar o passo ousado de remover a matança do cordeiro de sua adoração e assim redefinir seu relacionamento com Deus, eliminando assim a necessidade de arrependimento por suas más obras. A Bíblia nos diz que Caim trouxe uma oferta de frutos ao Senhor. Também somos informados de que Caim era um fazendeiro que produzia alimento como parte de seu trabalho. A oferta de Caim era um símbolo de seus esforços para conquistar o respeito de Deus pelas obras de suas mãos. Ele transformou sua experiência de adoração de uma fé humilde em uma exibição orgulhosa, de um relacionamento íntimo e confiante em um apaziguamento contratual. Tal religião ignora o fato de que não temos poder de barganha para com Deus, não temos vida própria na qual descansar e encontrar Deus nos nossos próprios termos. Infelizmente, Caim esqueceu disso. Satanás prometeu a ele liberdade de se libertar da convicção do pecado pelo cordeiro, mas ao remover o cordeiro, a religião de Caim mudou de um relacionamento de fé com o Deus verdadeiro para um conjunto de rituais baseados no desempenho, feitos para um Deus de sua própria criação. Nesta mudança, Caim abraçou o veneno da árvore Duracell e voou no parapente das obras. Porém, enquanto inicialmente experimentava a sensação emocionante de liberdade, não percebia que era apenas uma questão de tempo até que o parapente chegasse ao limite e desabasse. No capítulo 5, examinamos algumas das cicatrizes emocionais decorrentes do colapso dos relacionamentos familiares. Aqui está um resumo: buscando constantemente aprovação, julgar-se muito estritamente, exagerar em situações sobre as quais você não tem controle, ou seja, que eles geralmente controlam muito, problemas com os relacionamentos. Quando Caim se afastou do plano designado por Deus para salvá-lo, ele se afastou de Deus. O relacionamento de sua família havia terminado completamente. Essa distância alimentou as chamas de sua insegurança. O Espírito de Deus não podia mais acalmar seus medos ou ajudar a refutar as mentiras de Satanás. O vazio apenas aumentou e o sentimento de vergonha se multiplicou. Como Satanás, Caim lutaria em vão para substituir o sentido de seu relacionamento rompido com Deus. Por mais que tentasse, nunca poderia remover esse profundo sentimento de vazio até voltar emocionalmente a Deus, seu reino e seu plano. As emoções turbulentas de Caim irromperiam em breve. Isso aconteceu no momento designado do sacrifício, quando Caim e seu irmão Abel vieram adorar a Deus. Deus aceitou a oferta de um cordeiro por Abel, consumindo-a no fogo, mas deixou a oferta de Caim intocada. Era tudo o que era necessário para deixar Caim furioso. O pecado é extremamente ilógico. Caim não segue as instruções e fica terrivelmente chateado quando isso não funciona para ele. Imagine ir a uma panificadora e pegar todos os ingredientes para assar um pão. Você pergunta ao lojista como é feito e ele fornece a lista do que você deve levar para casa. Tudo vai bem até você sentir um cheiro de fermento e decidir que o pão ficaria melhor sem ele. Você o coloca no forno e pouco tempo depois tem um pão achatado e muito esquisito. Agora, faria sentido ficar furioso e correr até o lojista e brigar com ele por sua falha na fabricação do seu pão? Dificilmente. No entanto, é exatamente o que Caim fez para com Deus. Caim está chegando ao ponto onde não há retorno. Tendo abraçado o reino de Satanás, onde seu valor é determinado por seus esforços e desempenho, sua capacidade de ser guiada e corrigida diminui rapidamente. Caim sabe que fez a coisa errada, mas a mente humana pode enganar-se facilmente. Em vez de submeter-se humildemente a Deus, fica zangado. Gentilmente, Deus procura ajudá-lo e corrigi-lo, apontando de volta para o dom prometido de seu filho. Mas Caim não dá ouvidos ao aviso. Seus sentimentos de rebelião crescem e o reino das trevas está por completar seu experimento humano do maior fracasso. A essa altura,
O coração de Caim está dominado pelas forças emocionais que Satanás liberou no céu. Ele quer a aprovação de Deus, mas nos seus próprios termos. A sensação de sua inutilidade aumentou ao nível de explodir. Ele é pego na horrível situação de desejar a aprovação de poderes superiores para satisfazer seu desejo de aceitação e valor, ao mesmo tempo em que prefere ignorar o fato de que deve tudo a Deus e deve ser humildemente grato por sua provisão amorosa através do Cordeiro. Ainda ardendo por ser humilhado publicamente, na frente de Abel começa a discutir com ele. Abel apela a Caim sobre seu método de adoração e o encoraja a voltar ao plano de Deus. Este foi o estupim que Caim precisava. Algo estalou dentro dele. Seu senso de inutilidade levou-o a um ponto em que ele simplesmente não se importava mais. E quando esse momento chega, Satanás está livre para assumir o controle. Ele enche Caim de ódio intenso por seu irmão. Os relacionamentos familiares são esquecidos e o reino de Satanás agora se manifesta completamente. Todo o céu estava assistindo quando o primeiro assassinato ocorreu. A primeira aniquilação de um relacionamento sagrado e precioso. É isso que acontece quando as leis de Deus são violadas. O céu suspira e até Satanás e seus anjos devem ter experimentado uma dormência momentânea quando a forma inanimada de Abel chegou ao chão vermelho de sangue. Satanás sacode o horror desse evento e, para se certificar de seu escravo, pressiona o sentimento de culpa tão profundamente em Caim que ele não conseguia acreditar que Deus pudesse perdoá-lo. Essa é a loucura de Satanás. Ele nos promete liberdade e felicidade ao seguir seu curso de rebelião e quando transgredimos, é a voz dele que exige em voz alta de Deus a nossa destruição. Ao mesmo tempo, é a voz dele que sussurra para a nossa alma que somos muito maus e maus demais para sermos aceitos por Deus novamente. É a voz dele que aumenta nosso sentimento de culpa até o ponto em que queremos morrer. Quão triste é que um anjo tão belo seja transformado em um destruidor tão miserável. Agora que Caim ultrapassou completamente a linha, ele não tem defesa para sua alma e Satanás o leva a chorar. Minha iniquidade é maior do que se pode perdoar. Essas são as palavras mais tristes que se possa imaginar. Deus veio a Caim não para afastá-lo, mas para aproximá-lo de si. Ele perguntou a Caim onde estava seu irmão, não para acusá-lo, mas para dar a Caim a oportunidade de se arrepender e voltar-se para Deus. Infelizmente, Caim proferiu essas tristes palavras. Minha iniquidade é maior do que se pode perdoar. Ele acreditou nas mentiras de Satanás e não na palavra de Deus. Ele semeou e agora colheu. No versículo 11 do capítulo 4 de Gênesis, Deus pronuncia uma maldição. Na última parte da maldição, Deus diz a Caim que ele será um fugitivo e um vagabundo. Essas palavras falam de alguém que treme e cambaleia. Dá a sensação de um homem sem esperança e sem futuro. Essa maldição não foi aplicada por Deus. Não foi pelo aceno de alguma varinha celestial, mas a maldição era o resultado da rejeição do reino da família de Deus, inerente à rejeição de relacionamentos íntimos com Ele. Sua alma foi torturada porque ele foi criado para a intimidade, mas seu coração escolheu um caminho diferente, desejando amor, mas sempre repelindo aqueles que se aproximavam dele, querendo proximidade, não mais sendo capaz de deixar as pessoas chegarem à câmara secreta de seu coração. Sua inutilidade aflorava, queria ter amigos, mas sempre desconfiado de um rival em suas proezas. Aí reside a verdade do provérbio: não há descanso para os ímpios. A Bíblia nos diz que Caim saiu da presença do Senhor. Ele agora vivia sem a sensação de que Deus estava perto dele. Ao acreditar que seu pecado o havia separado completamente de Deus, ele realmente impediu Deus de aproximar-se dele mesmo. Agora, com uma necessidade maior que nunca de aprovação e valor, começou a construir uma cidade. Ele reuniria pessoas à sua volta e seria seu líder. Construiria grandes edifícios e obteria seu valor pelo que havia alcançado.
Ele se cercaria das obras de suas próprias mãos e bloquearia sua consciência tanto quanto pudesse a evidência das obras de Deus. Ele se ocuparia a ponto de não ter tempo para se perguntar sobre o estado de sua alma. Assim, Caim se tornou o canal para o estabelecimento do reino de Satanás na terra. Através dele desenvolveu-se uma raça de homens que mostravam todos os sinais de insegurança e inutilidade. Eles buscavam poder e posição, desenvolvendo um espírito de controle que tinha ciúmes de qualquer rival, numa busca interminável por uma identidade à parte do Deus que fez os céus e a terra. Enquanto Satanás pudesse manter os seres humanos buscando valor dentro de si mesmos e não nos braços do grande Deus relacional e pessoal, ele poderia controlá-los. E assim ele fez. Ao longo dos tempos, Satanás manteve uma classe de pessoas sob seu domínio, vinculando suas almas insignificantes e sem valor às suas e procurando governar o mundo. Estudamos o coração da Babilônia, um coração torturado, buscando identidade e valor pelo que faz, buscando aprovação por seus feitos e tentando manipular as circunstâncias para que não possam ser ameaçadas. No próximo capítulo, seguiremos o desenvolvimento deste coração à medida que ele flui através da história humana.